Um incêndio ocorreu na COP30, o principal evento que discutiu meio ambiente e aquecimento global, envolvendo o governo Lula. O que será que aconteceu? Podemos acreditar nas teorias da conspiração? Quem vai responder pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Sofia, nunca acredite em teorias da conspiração. Não façam isso, tá, gente? Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Dito isso, pode ter acontecido alguma coisa estranha? Pode, mas ninguém tem prova de nada. Não, Aparentemente foi um não. acidente. Foi um acidente que aconteceu na COP. É um evento que está sob pressão internacional, vide as declarações do premier alemão, né, sobre Belém, ali extremamente preconceituosas. Tem uma pressão sobre os países europeus para eles fazerem um investimento de fato em cima das questões da crise climática. Só que, Sofia, assustou demais. Aconteceu na Blue Zone, né? O DCM traz o comunicado da ONU sobre a evacuação da área da COP30. A Organização das Nações Unidas enviou há pouco um comunicado urgente aos participantes da COP30, informando que todo o pavilhão foi evacuado após a determinação do chefe de bombeiros do país anfitrião, que é o Brasil. A medida foi tomada por precaução para permitir a inspeção completa de segurança em todas as instalações. De acordo com o aviso, o Corpo de Bombeiros realizará verificações necessárias e deverá fornecer uma atualização às 16 horas. Disseram que foi um problema no micro-ondas, alguma coisa desse tipo. A ONU também informou que neste momento todas as instalações do evento estão sob responsabilidade total do país anfitrião, jogou a responsabilidade do Brasil, deixando de ser considerada a Zona Azul, área normalmente sob jurisdição direta das Nações Unidas durante a conferência. Novas informações serão divulgadas assim que houver nova atualização das autoridades. Não teve ninguém ferido ou machucado seriamente, e as pessoas conteram o incêndio, mas ele foi muito grande e muito assustador. Vamos ver juntos. Pesado, né, Sophie? Não foi um incêndio pequeno, sabe? Não foi uma coisa pequena, é que foi grande mesmo. É isso, Sophie. Esse é o vídeo. É assustador o que aconteceu lá. Vamos trazer todos os detalhes. O G1 fez uma matéria enorme. Incêndio atinge pavilhão dos países na COP30. Organização diz que o fogo foi controlado. O fogo na Zona Azul começou pouco depois das 14 horas. A Organização da Conferência do Clima diz que as chamas foram controladas em 6 minutos e que 13 pessoas foram atendidas por inalar fumaça. Então a gente tem 13 pessoas aí, mas foi ferimentos leves. Reportagem da Poliana Casimiro, Paula Paiva Paulo, do G1, diretamente de Belém. O que aconteceu? O incêndio foi registrado nesta quinta, dia 20, no Pavilhão dos Países, uma das áreas da Zona Azul da COP30 em Belém, no Pará. Tem um momento aí do começo do fogo. Os primeiros relatos do problema aconteceram pouco depois das 14 horas. A organização da Conferência do Clima diz que o fogo foi controlado em aproximadamente 6 minutos e que 13 pessoas foram atendidas por inalar fumaça. Todas as pessoas que estavam na Zona Azul receberam ordem de segurança para deixar o espaço. A medida significa a paralisação dos trabalhos da COP30. A UNFCCC, entidade da Organização das Nações Unidas, a ONU, responsável pelo evento, informou que os bombeiros realizavam, uma checagem de segurança e não há previsão de reabertura da Zona Azul antes das 20 horas, ou seja, está fechado até agora. Sofia, destruiu muita coisa, tá? Abriu teto aqui o negócio. A Zona Azul, também chamada de Blue Zone, é o principal espaço da Conferência do Clima. Ela é a área onde estão as salas onde se reúnem os negociadores e ministros. Também é um espaço onde os países montam seus estandes para divulgar os seus projetos e iniciativas. Foi nessa região que o fogo foi registrado. E aí tem aqui o Parque da Cidade, nesse mapa da COP30.
E aí dentro do parque da cidade tem a Zona Verde, onde inclusive teve manifestação dos povos originários, e a Zona Azul, onde ficam os negociadores. Local aproximado do incêndio, essa área é dedicada às exposições especiais das delegações. O espaço reúne estandes, onde são realizados debates, mesas temáticas e apresentações de projetos ligados à agenda climática. O governador do Pará, Helder Barbalho, informou para a jornalista Andréa Sadi que as equipes trabalham com 2 hipóteses iniciais para o incidente na COP30. Falha de um gerador ou um curto-circuito em um estande. Críticas da ONU à estrutura de Belém. Há uma semana, a Organização das Nações Unidas cobrou ao governo brasileiro uma reação rápida para solucionar falhas de segurança e problemas estruturais. A demanda foi feita em uma carta enviada pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCC, a Rui Costa, ministro da Casa Civil, que coordena as atividades relacionadas à cúpula, e a André Correia do Lago, presidente da conferência. No documento, o secretário executivo Simon Stiel relata que a tentativa de invasão ocorrida na noite de terça, quando um grupo estimado em 150 ativistas entrou no pavilhão, deixou feridos, causou danos e expôs brechas graves no controle do evento. O texto descreve uma série de vulnerabilidades. Entre elas estavam portas sem monitoramento, contingente de segurança abaixo do necessário e ausência de garantias de resposta rápida das forças federais e estaduais. A ONU também chamou atenção para problemas de infraestrutura, calor excessivo em pavilhões, falhas em climatização, infiltrações provocadas pelas chuvas e riscos associados à água próxima de instalações elétricas. O que é o Pavilhão dos Países? O Pavilhão dos Países é a área da COP30, dedicada às exposições oficiais das delegações nacionais e das organizações internacionais, localizado na entrada da Blue Zone. O espaço reúne estandes onde são realizados debates, mesas temáticas e apresentações de projetos ligados à agenda climática. Sofia, isso imediatamente já deu uma repercussão internacional. A Veja já compilou as informações dessa repercussão internacional do incêndio da COP30. Participantes saíram correndo do local, nessa nota da Nara Boechat. O grave incêndio que atingiu o pavilhão central, onde ocorrem as negociações da COP30 na tarde desta quinta, ganhou rápida repercussão internacional. O jornal francês Le Figaro destacou que milhares de pessoas foram evacuadas e que os bombeiros foram enviados ao local. Já o americano Barron's afirmou que os participantes correram em pânico até as saídas, as chamas já foram controladas, mas ainda não se sabe a causa do incêndio. O The Guardian realçou o ocorrido na cobertura em tempo real da convenção, com destaque no portal. Em áreas mais distantes do incêndio, alarmes interromperam as discussões da tarde, enquanto os participantes eram solicitados a deixar o local. A fumaça que saía das estruturas temporárias podia ser vista pelas multidões de pessoas que evacuaram do local, escreveu o veículo. O El País relatou que o fogo começou em uma área próxima aos escritórios espanhóis, deixando um forte cheiro de fumaça. Na Colômbia, o Caracol Radio ressaltou que os agentes de segurança isolaram a área rapidamente e que a equipe da ONU tentou lidar com a emergência usando extintores de incêndio para tentar conter o fogo. Sofia, são essas as informações. Eu queria só mostrar rapidamente o vídeo do começo do incêndio, porque ali eu vi o pessoal controlando, e aí queria te ouvir também, pra você comentar sobre isso. Aqui, ó. And again, I think we'll soon put you in a... Olha. Oh my God. Get out, get out, get out. I'm here at COP and something just started to burn. Foi no stand da África mesmo, do lado. África e Espanha. Pelo que eu tinha lido, tinha sido no da Índia, né? Que tava do lado da África. Get outside, everyone. Come on, people. Material muito inflamável, né? O fogo cresceu muito rápido. Tinha um telão ali, ó, deve ter estourado a TV.
Vai, vai, vai. É isso, Sophie. Pois vai ser inevitável aparecerem as teorias da conspiração, mas a gente tem que dizer, não tem nenhuma evidência de que isso tenha sido criminoso e se tratando de um material tão inflamável ali, é muito fácil acontecer, tendo todo um monte de instalação elétrica feita meio de qualquer jeito, como costuma acontecer nesses eventos, não é difícil que isso tenha sido acidental. Então, até que apareçam evidências de que realmente houve algum tipo de conspiração ali, o que a gente não tem razão para crer que tenha sido algo do tipo. Eu sei que toda vez é uma coisa normal das teorias da conspiração a gente tentar dar sentido pro sem sentido, né? E especialmente quando o que acontece é uma coisa que acaba sendo de alguma forma útil, né, para a gente acreditar que houve alguma conspiração. Então é útil para quem está do lado de tentar achar alguma solução climática, achar que quando um evento é abalado, que pode levar a solução climática é abalado, a gente automaticamente dizer, não, foi uma sabotagem, ou quando a gente tá pé da vida porque estão atacando o Lula por causa querendo culpar o Lula por isso, a gente querer achar que isso é uma conspiração. Não, gente, vamos lá. Eu acho muito fácil isso ter sido um acidente. Eu já participei e já organizei muitos eventos, claro, nada do nível da COP, obviamente. Uhum. Mas já participei e já organizei muitos eventos e sei que chega e nessas horas você tem um monte de barraca e telão e etc. Tudo de plástico que se você soltar uma faísca do lado pega fogo. E as pessoas pegando aquelas extensões, tudo com os fios comidos e ligando 15 tomadas num único T para conseguir ligar todos os equipamentos que precisa. Eu não sei como é que não acontece mais esse tipo de coisa nesse tipo de evento. Agora, Sofia, uma coisa que é fato. Eu defendo o governo Lula. Acho, a gente estava falando até antes de começar, a COP30 não vai conseguir tomar medidas muito drásticas para a questão da crise climática, mas acho positivo o governo tá realizando a COP, apesar da exploração da margem do Amazonas. Sim, a gente não consegue esquecer disso, tá, governo Lula? Só que assim, um deslize desse, infelizmente, dá argumentos para a ONU reclamar do governo do Pará e do governo federal. Dá argumentos sim, e vamos e convenhamos que estar sendo feito lá em Belém é uma coisa que já estava dando problema antes do evento começar. Sabe? E eu não sou contra acontecer em Belém, não, gente. O problema é a estrutura. Precisa acertar isso. Não tem. Eles colocaram um evento grande demais numa cidade que não tinha infraestrutura. E isso já está sendo apontado desde antes do começo do evento. Então, mais uma razão para a gente crer que isso não foi uma conspiração. Enfim. É só o Brasil. Brasil sendo Brasil. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.